Amanhã é a primeira terça-feira do mês de maio, dia dedicado ao combate à asma. Para falar desse assunto, nós vamos ter a doutora Márcia Alcântara, que é pneumologista, que é coordenadora do programa de combate à asma da criança, adolescente e adulto da cidade de Fortaleza. Ela é pneumologista e é membro titular da Academia Cearense de Medicina. Por favor, doutora Márcia. Olá, eu sou Márcia Alcântara e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o Dia Mundial da Asma. Toda primeira terça-feira de maio existe essa comemoração mundial do Dia da Asma. Isso foi criado pela Iniciativa Global em Asma, a chamada GINA, que é conectada diretamente à Organização Mundial da Saúde. Por que isso aí? Porque, em primeiro lugar, a asma é uma doença evitável e prevenível. E outra coisa, as mortes por asma são absolutamente e totalmente evitáveis. Por conta disso, as organizações mundiais de controle da asma, como por exemplo a GINA, e tem outras em outros países do mundo, a GINA é uma instituição internacional. Então, criaram o Dia da Asma para que a consciência universal de todas as pessoas pudessem usufruir dos conhecimentos sobre a doença e cuidar da própria doença. Prevenir, diagnosticar correto e tratar são os 3 caminhos maiores para o controle da asma. Os números são grandes. Nós temos, por exemplo, 400 milhões de asmáticos no mundo e temos 400 mil mortes. Aliás, 500 mil mortes por ano no mundo inteiro. Olha só, aqui no Brasil são 20 milhões de asmáticos. No Brasil, dos 20 milhões de asmáticos, 1.000 morrem por ano. São 3 mortes de asma por dia aqui entre nós. De mortes evitáveis. 100% evitáveis, sim. 100% evitáveis. Se as mortes são evitáveis, é por isso que no Dia Mundial a gente divulga. O que é que mais se divulga? O que é asma, como se controla a doença, como se previne a doença. E hoje nós estamos, nesse momento, falando sobre, vamos definir primeiro o asma, né? A asma é uma doença crônica que provoca reação espasmódica ou espástica nos brônquios, nas vias aéreas todas, que nessas vias aéreas leva à inflamação, uma crise é uma inflamação brônquica, estreita essas vias aéreas a tal ponto que o fluxo de ar para dentro dos pulmões fica parcialmente impedido. Às vezes, totalmente fechados. É o caso da asfixia e morte por asma. O que causa isso aí? O ambiente. Produtos do ambiente, cheiros fortes, fumaças, produtos de limpeza que usa exageradamente, são esses fatores que provocam crise. Às vezes, os bichinhos de estimação, quando eles não são bem cuidados como bichos, como animais que são. Às vezes convive conosco, lambe o nosso rosto, mas se nós não formos asmáticos, até que tudo bem. Mas se nós formos asmáticos, corre o risco de disparar uma crise muito forte da asma. Isso posto, vamos prosseguir. O que é, então, que mais se recomenda nesse Dia Mundial? Primeiro, consciência de que a doença é uma doença crônica. Como tal, não vai sair de nós. Nós temos que conviver com ela até o fim dos nossos tempos. E, por isso, devemos tratá-la muito bem, cuidando de evitar crises. Mas as crises podem vir se esses cuidados não estiverem bem estruturados. Plano de tratamento, uso correto dos medicamentos, controle do ambiente, prevenção com controle do ambiente. E às vezes a pessoa tem crise forte, e que fica à beira da morte, de um ataque de asfixia global inteira. Asfixia por completo. E a morte. Aí você pega a sua bombinha de resgate. Existe essa tábua de salvação que o asmático tem que ter na mão. Essa bombinha de resgate, ela tem que estar no nosso bolso, na bolsa,
no carro, no trabalho, no banheiro, perto da cama. Por quê? Porque na hora em que você tem um contato direto, digamos, com uma quantidade grande de mofo, eu posso ter um espasmo que vai dar uma parada respiratória, uma asfixia completa. Mas antes disso, na primeira tosse, eu posso dar uma bombada do resgate, que é o beta-adrenérgico. É o beta-2 adrenérgico. Vai abrir o seu pulmão. Vai uma, vai duas, vai três, até que você consegue fazer uma resposta satisfatória e assim não morrer. Desse modo, está se vendo que os caminhos para evitarmos as mortes por asma estão abertos e prontos. No SUS, você dispõe dos medicamentos principais, de maneira gratuita. Os melhores do mundo estão no SUS. Também aqui em Fortaleza tem o PROAICA, Programa de Atenção Integral à Criança, Adolescente e Adulto com Asma de Fortaleza. Nas unidades sanitárias existe atendimento a esse tipo de paciente. E isso no trabalho que vem se desenvolvendo há mais de 10 anos. Na capacitação, no trabalho de controle de uso dos medicamentos e por aí vai. Portanto, tem-se o que comemorar? Seria a pergunta no Dia Mundial da Asma. Sim, tem-se que comemorar muito. A Finlândia, só citando um exemplo, não tem mais asma, ou não tem mais morte por asma. Não existe mais. Lá o atendimento é multidisciplinar, extremamente bem organizado e que levou a esse patamar de, orgulhosamente, não ter mais morte por asma. Daí é que a gente tem mais certeza de que é controlável. E podemos um dia no Brasil também não ter morte por asma. Portanto, vamos seguir a orientação geral da China, que é consciência de que é crônica. Se é crônica, é perene. Se é perene, vamos prevenir. Se podemos prevenir, podemos. Podemos tratar? Sim, tratar. Então, vai do conhecimento à prevenção ao tratamento corretos. Não morre ninguém. Porque só morre aquele que tem asma grave de difícil controle, que talvez seja 1% de todos os asmáticos. Então, isso posto, temos que comemorar muito o Dia Mundial da Asma, cuidando-se e seguindo em frente com as metas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Boa noite. Agradeço a doutora Márcia Holanda pelas informações sobre asma. E na próxima quinta-feira abordaremos o tema Dia Nacional sobre o Uso Racional dos Medicamentos. Até lá.